Meus irmãos, a paz do Senhor. Tome o seu assento, adorando a Deus. Bom estarmos aqui mais uma vez, depois de uma noite abençoada, não só no exercício do culto, mas depois eu tomei uma sopa abençoada também, que, meu Deus, foi muito boa, pastor. Já me sopraram o nome aqui, disse que é Bai Valéria, a sopa, né, Valéria? Então, made in Valéria, disse que é muito boa essa sopa. Eu gostei. Agora, de meio-dia também, fui maltratado ali num lugarzinho ali, e estou sentindo ainda as dores do maltrato aqui. Mas estamos aí. Estava ali orando, pedindo coragem para Deus, né? Porque a gente sabe que depois desses maltratos, vir sentar aqui não é fácil. Estava até pensando ali, eu acho que foi o Espírito que falou comigo, disse assim, começa pela conclusão. Porque começa pela conclusão, porque se o pessoal dormir, ninguém perde o fim, né? Pelo menos já ficou tudo certinho. Mas vamos tentar ser bem objetivos. O pastor Silvio, ele sempre me estipula horário assim, porque ele me conhece, sabe que eu sou meio desregrado nisso, mas eu vou tentar falar os 30 minutos certinho. Eu estou no livro do profeta Ezequiel, no mesmo texto de ontem. Aí tu vai falar, a Bíblia desse cidadão só tem esse texto aí? Eu vou ler o 13 e o 14. Ezequiel 37, 13 e 14. Porque me foi pedido para falar sobre ser cheio do Espírito Santo, uma necessidade vital. Todos acharam aí? Ou só os que têm smartphone? O smartphone é mais fácil achar, né? Na minha tradução aqui diz assim: sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Amém. Também feliz por rever pastor Levi, que é vizinho de vocês, um amigo que a gente sempre estou pedindo uns conselhos para ele. E o problema de carioca, irmãos, é que antes dele dar o conselho, ele tira bastante casquinha da gente. Mas depois ele dá uma direção, a gente vai e dá certo. Sou agradecido pela vida do pastor Levi. Um tema como esse, ser cheio do Espírito Santo é uma necessidade vital. O problema vem em forma. Um questionamento seria mais ou menos assim: por quê? Por que estar cheio do Espírito Santo é necessário para a manutenção da vida? Essa é a pergunta. Eu sei que você já experimentou enchimentos do Espírito. Eu não vou discutir isso aqui, ser cheio e continuar sendo. Eu sei que você já experimentou enchimentos do Espírito. Eu sei que você já conviveu com isso. Eu sei que você pensa nisso como um desejo, porque todo crente
crente de verdade, pelo menos lá nos porões da alma, ele fica dizendo assim: Senhor, eu queria ser desse jeito aí, ó. Eu queria ser esse cara que dá glória fácil, que vive essa presença do Espírito de uma maneira bem real, bem efetiva. Eu queria ser essa pessoa que o Espírito Santo sai pelos poros assim. Eu sei que todo mundo tem esse desejo, ainda mais a gente que é pentecostal. A gente que é pentecostal tem esse negócio. Eu venho de uma realidade de São Paulo, e a gente em São Paulo, quando se converte, quando entra, né, se torna um pouquinho igrejado assim, não tem. A primeira coisa, claro, muda a indumentária, né? A gente já coloca aquele, pode estar um tempão desse aí, mas a gente já coloca aquele palitozão, aquela gravatona e tal. E depois muda o vocabulário, a gente muda o vocabulário também, depois da indumentária. A gente desaprende aquele negócio de falar o pastor Joabe. A gente desaprende essa coisa assim, a gente começa a usar aquele evangeliquez, que é um negócio mais próximo, né? Varão, tocha, coisas desse tipo assim. Um dia eu ia chegando num lugar e um cidadão, eu não vou falar o nome da cidade, está mais perto de vocês aqui do que de mim lá. E o cidadão de longe gritou: "Salve terra!" Eu dei uma olhada assim. Eu falei: esse está cheio, esse aí está... O terra era eu, sério. Eu achei interessante porque a gente, principalmente pentecostal, a gente quer ser sempre o lado positivo dessa fiação, né? Nem o negativo, nem o terra, mas ele achou que eu era o terra. E terra, eu falei, depois eu me informei no evangeliquez, eu fui ver o que era terra, era bom, ali naquele contexto era bom. O que não pode é quando te chamam de terra seca. Se te chamarem de terra seca... mas eu venho para falar, eu sempre deixo um gancho para o próximo seminário, entende? Eu venho para falar desses vocabulários num próximo seminário, então, sobre o evangeliquez. Mas a gente sabe que ser cheio do Espírito não é isso, né? A gente sabe que não é isso. Essas coisas podem vir como acessórios. Não estou tecendo nenhuma crítica e não é também da minha alçada, mas pode vir como acessório. Ser cheio do Espírito é outra coisa. Eu vou tentar pensar com os irmãos sobre isso. Por que ser cheio do Espírito é necessário para a manutenção da vida? Primeira coisa, porque o homem só é vivificado pelo Espírito. Quem não tem o Espírito de Deus não tem vida. Amém? Isso é sério, irmãos. Porque a gente vive, transita e existe nesse vale de ossos aqui. A gente caminha entre mortos. Os homens estão aí na rua, por exemplo, agora passou um carro vermelho ali na frente. Eu não sei se aquele cidadão é convertido, porque se ele não é, tem um morto dirigindo aquele carro. Sabia disso? Agora, meu Deus, quanto morto na rua. Terra de zumbis. O homem só tem vida se ele teve um encontro com o Espírito Santo de Deus. Mas, Joel, como que eles estão ali? Existir é diferente. Existir é diferente. Aquilo ali é existência. Começou com o nascimento, vai passar um tempo aqui e vai sair da existência pela morte.
O contrário de morte não é vida. O contrário de morte é nascimento. Amém? Pelo nascimento se entra na existência, transita-se aqui por um tempo e sai-se da existência pela morte. A vida, ela é uma linha eterna. E para ela ser eterna em sua qualidade, porque vida eterna não é uma vida em duração, é uma vida em qualidade. Vida eterna é uma vida em qualidade. Lembra da folhinha de ontem? Aquela folha tem vida, é a vida vegetal. Joel tem vida biológica, vida psíquica. O homem tem vida biológica, tem vida psíquica. O homem tem vidas nesse tipo. Um animal tem vida biológica. Essa é a qualidade da vida humana, da vida animal. A da folha tem a qualidade da vida vegetal, e os biólogos aí que se virem com isso, né? Vida eterna é a qualidade da vida de Deus. Porque só Deus é eterno. E só Ele vive eternamente. Só Ele tem esta vida. E nós temos esta vida quando o Espírito de Deus vivifica o nosso espírito. Amém? Vamos tentar entender então. Cada um que for dormir dá um aleluia bem alto. Assim você acorda e não permite que o outro do lado durma. Beleza? Funciona assim. O homem, antes que eu continue, deixa eu dar uma dica aqui da minha posição teológica. Do meu pensamento teológico. Eu tenho uma antropologia, Joel Paulino. A minha antropologia, ela é bíblica e teológica. Não é filosófica, não é sociológica, muito embora a gente conheça, corra atrás, investigue, mas ela é bíblica e teológica. E ela é neotestamentária. Então, entendam assim, eu vejo o homem do ponto de vista da Bíblia, mais profundamente do Novo Testamento, né? Mais profundamente do Novo Testamento, e faço as minhas aferições a respeito disso a partir da luz da teologia. Então, a minha antropologia ela é bíblica, teológica e neotestamentária. Então, eu fico bem à vontade de dizer que eu sou tricotomista. Amém? Eu, Joel Paulino. Ah, Joel, mas isso é coisa de Platão. Isso aí o Paulo bebeu demais nas águas de Platão lá e é por isso que ele defendia esse negócio e tal. Não sei. Aí eu tenho uma ideia de Hebreus, que ela não foi escrita. Hebreus, muito embora a gente não conheça o autor, não foi Platão. Não foi. Tessalonicenses, a gente tem quase certeza que foi Paulo mesmo. Tem mais uns 2, 3 textos que vão nos dar a ideia de que o homem é espírito, alma e corpo. Amém? Quem mais está comigo e acredita nisso? Assim. Tem uns dicotomistas aí no meio. Aí. Que o homem é espírito, alma e corpo. Corpo, a caixa aqui, onde está sentidos, como a sua parte principal, elementos e órgãos. Sentidos, elementos e órgãos. A alma, que é esta parte imaterial, invisível, e como nós costumamos dizer, que se comunica com o mundo exterior, a alma, o centro da minha personalidade, do meu eu, onde está mente, emoções e vontade.
Amém? Estão comigo ainda, né? Corpo, sentido, elementos e órgãos. Alma, mente, emoções e vontade. E aquela parte profunda, mais profunda, que nós conhecemos como sendo parte do homem, mas que, estando no homem, se comunica com a transcendência, entenda a transcendência aqui, no sentido de tudo aquilo que eu ponho para além de mim, que é anterior a mim, que é superior a mim, e que é inalcançável e indefinível por mim. Geralmente se chamam isso de Deus. Alguém chama de Deus, outros vão chamar de força cósmica, outros vão chamar de sei lá o quê, dá o nome que quiser. Mas essa transcendência, sempre esta parte interior, profunda do homem, chamada espírito, tenta entrar em contato com ela. Seja qualquer homem que for, seja o homem letrado, seja o homem das grandes cidades, seja o homem da paira da ralé, seja o homem do palácio, ele sempre vai tentar entrar em contato com essa transcendência, independente do nome que ele dê para ela. Porque esse centro profundo que a gente chama de espírito, é essa parte imaterial que tem sede de Deus. Porque foi o sopro, é isso que é espírito. Se você falasse vento, se você falasse sopro, se você falasse pneuma, ruá ou qualquer outra palavra, você está falando espírito. É isso que é espírito. Essa parte profunda foi o sopro de Deus para dentro do homem. E por causa disso, o homem tem sede da transcendência, seja ele quem for. O índio lá no meio da selva, ele nunca teve contato com um missionário, nunca soube de Jesus, não conhece nada disso, mas ele ouve um trovão. E ele inquire naquilo a voz de alguém maior do que ele. Aquele trovão faz uma faísca de raio que toca fogo numa touceira de mato lá do lugar onde ele mora. E ele inquire que a força transcendente está brava e por isso está jogando sei lá o quê, um julgamento sobre a tribo dele. É uma parte dentro do homem que o torna, permitam-me, homus religiosos. Ele se torna um homem religioso, um ser religioso. Esta parte aí, nós vamos falar daqui a pouco, quando ela não teve este encontro com Deus e está morta, ela cria moda, inventa moda. É só você ler o capítulo 1 e o 2 de Romanos, que você vai ver isso. A Bíblia diz que Deus se revelou na natureza, tanto a sua existência quanto o seu infinito poder. Ele deu razão de quem ele é, do que ele faz, de como ele se manifesta na natureza. O homem olha para aquilo e inquire no seu coração: há um ser superior. Se ele parasse aí, ele iria buscar uma maneira de entrar em contato com esse ser superior através daquilo que esse mesmo Deus procurou revelar de si. Mas a Bíblia diz que o mal é que o homem olha aquilo e diz assim: esse ser superior deve ser assim. Aí pega e dá forma de animais, de quadrúpedes, de homens, de répteis, e o nome disso é idolatria. São espíritos mortos que cultuam, que até falam com algum Deus, que até entram em contato com algum tipo de transcendência, mas que flui de um espírito morto. Por quê? Porque só pode ter vida um espírito que teve um encontro com Deus. A Bíblia diz que estando nós mortos em nossos delitos e pecados,
Era essa a nossa situação. Aí você diz, não, quando eu aceitei Jesus eu estava vivinho, Joel. Estava de boa, tinha saúde, eu estava... Não, mas você carregava um espírito morto. O evangelho foi anunciado. O teu espírito estava lá, morto. O evangelho foi anunciado. E até a fé que você tem não é tua. Por isso que eu disse ontem também, não duvide do poder da palavra. Porque até a fé que você tem não é tua. Teu espírito morto não consegue crer. E a Bíblia diz que conforme o evangelho é anunciado, esse sentido do corpo é alcançado. E a fé vem. Amém. A fé vem. A fé vem pelo ouvir. O ouvir a palavra de Deus. Amém. Gostoso, né? Isso é gostoso pelo seguinte: essa fé que vem, não vem sozinha. Por quê? Porque o evangelho não é anunciado sozinho. Lembram ontem? O homem é o homem, instrumento. O negócio de dar vida é com Deus. Então este homem vem no poder do Espírito Santo. Então a fé vem embebida, untada. Não tenho palavras aqui, porque o vocabulário é curtinho, mas ela vem bem embebida neste Espírito Santo. Desce gostoso pelo ouvido, cai no coração. Cai no coração. Por quê, Joel? Porque você precisa crer. E você não crê com a mentezinha só. Você não crê com a ideia de que você ouviu simplesmente. Não, você crê com o seu coração. Vamos entender mais um pouquinho da antropologia. Você pega as 3 partes da alma, mente, emoção e vontade, e uma parte do espírito, a principal, que é a consciência. Porque no espírito está a consciência, discernimento e comunhão. E você pega mente, emoção, vontade e consciência, é isso aqui que a Bíblia chama de coração. Amém? Mente, emoção, vontade e consciência, essas 4 coisas aqui a Bíblia chama de coração. E quando a fé vem pela pregação da palavra, essa palavra cai onde? No coração. Que era o quê? Um coração de pedra. Por que tem que cair no coração, Joel? Porque a Bíblia diz que é com o coração que se crê para a justiça. Amém. Desculpem. É com o coração que se crê para a justiça. Quando esta palavra vem e toca neste coração, ele vive. O nome disso na Bíblia é regeneração. Novo nascimento. É um coração que começa a mudar a sua natureza. Ele recebe aquele toque do Espírito de vida, e o Espírito que estava morto nasce. Nasce. É nessa hora que você diz: Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Isso é crer nele como Senhor. É nessa hora que a boca se abre para confessá-lo como Senhor. Isso é um espírito salvo. E isso te torna diferente de todos os outros homens, sejam eles quem forem,
Se eles ainda não tiveram um encontro com Deus, eles são diferentes de você, porque você tem vida e eles não. Amém? Então, a primeira razão de se ter, do porquê é necessário estar cheio do Espírito Santo como um compromisso vital para a manutenção da vida, é porque nós somos vivificados pelo Espírito. Quando esse Espírito nosso é despertado, acontece um milagre ali. Eu disse que Espírito é discernimento, comunhão e consciência. Tem quem chame esse discernimento aqui de intuição, mas como a Nova Era fez muita coisa com essa palavra, aí eu sempre troco por discernimento. Porque intuição ficou uma palavra meio assim no nosso vocabulário hoje, né? Os psicólogos até gostam, né? Mas a Nova Era deu uma estragada para a gente falar dela num contexto de espiritualidade. Eu prefiro discernimento, consciência e comunhão. Esse espírito despertado, pela presença gloriosa do Espírito Santo, acorda esse discernimento. O que é o discernimento? É o senso da presença de Deus. É você intuir que Deus está. Tu está entendendo isso? Gente, Deus não vem. Deus não é uma força que eu convoco. Deus não é uma força que eu convoco ou que eu faço algumas coisas para que Ele se manifeste. Deus não é Sabe, a gente criou um Deus mimado. Um Deus meio assim, que a gente precisa fazer algumas coisas para Ele entrar em cena. E a gente chora para comover, dá aquela choradinha, Senhor, preciso da Tua presença, Senhor, né? Dá aquela mudadinha na voz. Depois do distante do trono, então, a gente aprendeu uns gritinhos, aqueles gritinhos são o máximo, né? Fica até meio... Convocação para... Irmãos, Deus a gente não chama. Deus a gente não chama, a gente não convida, a gente não invoca para que Ele venha. Não, fica tranquilo, porque essa parte Ele já fez. Ele disse: viremos e faremos morada nele. Discernimento é eu intuir que Deus está aqui porque eu estou aqui. Amém. Porque quando nós vamos embora daqui, isso aqui se torna um prédio. Um prédio. Tá muito bonito? Muito bonito. Dá água na boca, de olhar, dá água na boca. Mas quando a gente vai embora daqui, um prédio, nego. Deus não é um religioso templário. Não, deixa isso para Diana. Deixa isso para os deuses dos panteões romanos e gregos. Deixa isso para eles. Deixa isso para Cidinha, que tem o templão dela lá no norte de São Paulo. Deixa isso para eles. Deus não é um religioso templário. Ele mesmo disse: não precisa disso. Eu, o Senhor, estou assentado sobre um alto e sublime trono, e a terra é o estrado dos meus pés, e eu, o Senhor, não habito em templo feito por mãos de homens. Contudo, eu me comprazo em me inclinar e habitar entre os humildes e contritos de espírito, e que tremem diante da minha palavra. Uau!
A gente canta, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. É legal, né? Isso é legal mesmo. Você viu que eu, nem tento cantar, mas a gente canta, é legal, isso é gostoso, mas a gente está pensando no templo quando a gente fala isso. A gente está pensando no templo quando a gente fala isso. Mas, irmãos, a casa de Deus, e Ele vem, aleluia, e Ele habita no meu espírito, Ele habita no seu espírito. A casa de Deus não é algo objetivo, não, é um olhar subjetivo e profundo, que você olha para dentro de si e discerne, Deus está. Não tenho dinheiro aqui. Não tenho nenhum dinheiro, amor. Então, como eu não tenho nenhum dinheiro, eu ando despreocupado. Despreocupado. Posso andar nessa cidade aqui tranquilo, para onde eu quiser. E você também, se você estiver assim como eu. Mas se eu tiver uma quantia aqui boa, eu já ando mais cabreiro um pouco. Se eu estiver em São Paulo, então, aí eu ponho um pouquinho nesse bolso, um pouquinho nesse, um pouquinho no sapato, um pouquinho no outro. Não é não, né? Assim, a gente, no metrô você vai assim, dá uma seguradinha de vez em quando para ver se aquele valor ainda está ali. Se eu tiver só R$2 no bolso, às vezes eu até esqueço no bolso da calça. Passa um tempo, eu vou pôr de novo, põe a mão, tem R$2 lá. Eu digo, dinheiro. Aí você olha para mim e diz assim, não é dinheiro, né, pastor? R$2. Se fosse 100, meu amigo, eu não ia esquecer nunca. Primeiro, ia ser difícil estar no meu bolso. E segundo, eu não ia esquecer nunca ele lá. De vez em quando eu ia dar uma conferidinha. Será que o cenzão está aí? Eu sou mal de exemplo, né? Eu preciso comprar um livro daquele 1000 exemplos de sermão. Mas só, é só para tu entender. É assim que se lida com a presença de Deus na sua vida. Você sempre vai se preocupar na medida do valor que você dá para essa presença. Se for R$2, neguinho, tu até esquece que ele está aí. Tu nem pensou nele uma hora dessa. Até já vai dar 3 horas da tarde. Amém. Mas se tem valor, de vez em quando tu diz, Espírito Santo, está tudo bem aí? Aleluia. Espírito Santo, sério mesmo, aquela hora ali eu te deixei mal, né? Eu sei, tu não deve estar triste. Até porque tu não está falando. Quando tu fica calado assim, eu sei que não está legal. O rei, Natan, pega esse trono aí e leva embora. Toma a coroa. Toma esse cetro, pode tirar tudo, mas não tira de mim a alegria da salvação, e nem retires de mim o teu Espírito Santo. Discernir é entender que Deus está. É você chegar no seu trabalho e não é dizer, Senhor, vem comigo. É, Senhor, estamos chegando. Você é aquele veículo que está levando o Senhor para lá para dentro. Você está incluindo a vida do céu ali dentro. Entende? Você é a presença de Deus ali. O Espírito é Deus, gente. Ser cheio do Espírito é ser cheio de Deus.
é que nós começamos a intuir o Espírito como experiência, como força, como alguma coisa que vem. Então a gente acha que ser cheio do Espírito é ter as emoções tocadas, é ter algum tipo de expressão estereotipada, mas ser cheio do Espírito é Deus invadindo esse templo aqui, aleluia, e daqui a pouco flui. Não tem, o que está cheio uma hora transborda. Mas se discernimento é senso da presença de Deus, consciência é temor à presença de Deus. Amém? Só tem isso um espírito vivo. Porque eu discerno que Deus está, que Ele é um Deus presente. A consciência é aquele senso assim: eu não vou ousar levantar a minha face, porque o santo está nesse lugar. O santo está nesse lugar. É aquela coisa de que se eu vou, tudo que eu sou, tudo que eu possa ter, tudo que eu venha fazer, acontece na presença de Deus. Isso aí te alegra ou te mete medo? Gente, é mais ou menos um Big Brother eterno. Como é que eu teria um nome assim? Sei lá. Sabe aquelas câmeras todo tempo em cima assim? Isso dá um temor de você saber que Deus está todo o tempo com os seus olhos penetrantes sobre você. Aí você diz: mas esse Deus aí mete medo, né, Joel? Mete em quem não conhece. Em quem não conhece. Porque o fato dele estar, mesmo sabendo quem eu sou, mesmo sabendo quem eu sou, me alegra. Me alegra. É muito interessante que ele não me deixou ficar abobado, e nem deixou nenhum de nós ficar se achando. Ele disse assim: eu peguei esse tesouro e coloquei num vaso de barro, que é para o vaso não se achar. Eu peguei esse tesouro. Sabe, a minha oração agora é que Deus nos humilhe mesmo, mas nos humilhe mesmo. Tipo assim, para a gente ficar dizendo assim: ah, então era ele. Ah, perdoa, Deus, por horas eu achei que eu tinha alguma coisa a ver com isso. Perdoa, Deus. Teve momentos que eu cheguei a pensar que eu tinha alguma coisa a ver com isso. Perdoa, Deus, os momentos que eu quis roubar a tua glória. Perdoa, Deus, aqueles instantes que eu achei que eu podia fazer alguma coisa que era tu que estava fazendo. Tesouro no vaso de barro. E o Paulo diz: para que a excelência do poder seja dele e não de nós. Pega um vaso de barro, pega uma pedra de diamante lapidada, aquela bonita, dentro de um vaso de barro bem feio, tipo eu, e você pegue o vaso, chegue num lugar onde tiver um mob mais ou menos como esse aqui, e diga que dentro tem uma pedra de diamante. Para eles terem certeza, você saca a pedra, mostra, ó, uma pedra de diamante. Ponha
lá dentro de novo, suba ali na galeria e jogue o vaso aqui no meio, para ele se quebrar todinho aqui no meio. E você vai olhar quem dessa gente aqui vai procurar caco do vaso. Quem é que vai guardar um pedacinho de um caquinho para ter lembrança? Esse aqui era um pedacinho de um vasinho que quebraram, que guardava um diamante. A loucura será a corrida atrás do tesouro. Fechou, né? Essa foi melhor. É bem isso, gente. É a presença dele que muda tudo. É a consciência de que ele está que muda tudo. Mas se é discernimento, consciência e comunhão, comunhão é desfrutar dessa presença. Deus está aí não para você ficar com medo. Ai, Deus está aqui e se eu der uma mancada, ele já vai dar um radu. Não. Deus não está só na espreita, esperando que você dê aquela vacilada para ele falar, cara, eu te peguei. Esse não é Deus. Não, Deus está aqui exatamente porque o desejo dele desde lá, quando o homem ainda tinha um espírito vivo, era de estar junto com este homem, comungando com ele. Tanto é que todo dia, de tardezinha, o homem esperava e lá vinha ele. Entrando na casa do homem, entrando no jardim adentro. Adão, oi, cheguei, Adão. Amém. Amém. Comungar é desfrutar desta presença. Agora pense comigo. Eu fico vendo alguns... Não vejo nada. Sou eu mesmo que faço às vezes. Aí eu digo assim, Senhor, estou entrando na tua presença. Aí eu escuto um cochicho aqui, tipo assim, tá, e tu estava até onde agora? Estava onde? Porque, meu irmão, se você não está na presença de Deus, você está na presença de quem? Viu como a gente confunde a presença de Deus com experiências? E você tem que sentir. Sentir é coisa do corpo, irmão. Sentir não é coisa do espírito. Não, você tem que crer. Porque se você sentir, ele está. Se você não sentir, ele está do mesmo jeito. Foi ele que disse, eu estarei convosco. Amém. Vamos lá. Por que então? Porque... Já? É, né? Oh, que susto, homem, eu olhei aqui. Por que então? Porque morte é uma experiência primeiramente do espírito. A gente se preocupa e chora muito quando o corpo morre. Porque a gente perdeu a sensibilidade das mortes do espírito. Essa é boa também, da frase de Facebook. A gente perdeu essa sensibilidade de quando o espírito morre. Eu pensei, e o apóstolo disse, que tem pecado de crente que a gente não deve nem orar. Ele disse, é pecado para a morte. E tem pecados que são lá do espírito, irmãos. São diferentes dos pecados da alma, da nossa natureza humana. Pecados lá do espírito.
Eu rapidamente elenquei em 3 aqui, não quero me delongar neles. Mas um deles, eu pensei em 3. Um deles, o orgulho. Segundo deles, a idolatria. O terceiro deles, a incredulidade. Esses não são pecados da minha mente nem das minhas emoções. São pecados do meu espírito. E o que você quer dizer com isso, Joel? Eu quero dizer que se eu quiser parar de beber esta água, é só eu começar a entornar outro líquido aqui dentro. E de repente eu pego qualquer outro líquido e começo a jogar aqui dentro. E aquilo que era água não se torna somente água mais. Já é uma mistura. E eu estou confundindo a natureza daquilo que vivia aqui dentro. O Espírito habita aí. O Espírito está aí. O Espírito se manifesta aí. Mas se eu quiser corromper esta casa, é só eu começar a jogar algumas outras coisas aqui dentro. Eu sei que você vai falar, no ano passado foi mais legal, esse ano ele veio meio mal educado assim. Mas é aquele frio lá, irmão, está fazendo mal, eu acho, para a moleira. O orgulho. O orgulho é um espírito adoecido. Tem algumas maneiras como ele se apresenta. E eu só vou ler, não vou falar nada sobre isso. É como se fosse uma tangerina. A tangerina inteira nós vamos chamar de orgulho. E cada um dos seus gomos, né? Cada um dos seus gomos, a gente vai dar um nomezinho para ele. Um primeiro gomo dessa tangerina, a gente chamaria de soberba. O que é a soberba, Joel? Soberba é a atitude que faz com que eu julgue ser mais do que eu sou. Soberba é quando eu penso que eu sou mais do que eu sou. Eu estava conversando com um presbítero e eu precisei tirar ele da congregação e tal. E ele chorou, disse para mim assim, não disse, mandou o recado. Diga para ele que eu choro toda noite antes de dormir. Ele não poderia tirar a congregação de mim, porque eu estava lá há 10 anos. E ele feriu profundamente o meu ego. Aí eu disse, ele já respondeu, até a resposta que eu podia mandar para ele, não, querido, você está só com o ego ferido, depois vai sarar. Mas ele já mandou o pedido de oração com a resposta, né? E dizem, eu não sei, que ele vai todos os dias na frente da congregação e diz assim, aquela estaca ali eu pus no dia tal, de tal, do mês tal. Aquilo ali eu fiz no dia tal, do mês tal. Lembra, fulano? Aí, como todo desesperado tem sempre uns desesperadinhos atrás dele, né? Aí diz assim, eu lembro aquele dia que é verdade. Sabe quando você entende que aquilo que você fez para Deus é um favor? Que aquilo que você fez para Deus deve ficar em memória diante dele, de uma maneira que ele olhe todo dia e diga assim, obrigado, Joel, mandasse muito bem. Aí
Aí o Paulo grita de lá e diz assim: não, depois de fazer tudo... Não, foi Jesus, nem foi o Paulo. Não, muda o locutor aí. Depois de fazer tudo, vocês ainda são... É isso aí. Ou quer que eu completo? Né? Vou completar porque a sua versão pode ser diferente. Na minha diz servo inútil. Então, quem é alguma coisa, ou quem pensa ser alguma coisa, pense somente isso: eu sou um servo inútil. Isso fura a bolha, irmãos. Eu gosto da teologia do furar a bolha e essa eu levo para todo lado. Aquelas bolinhas lindas que a gente faz, e quando a gente vai soltar ela bem bonita, colorida pelos raios da luz assim, vem um amigo e dá uma raiva. É assim que Jesus faz. Quando o cidadão está pensando que ele é, mais do que ele é, Jesus fura a bolha e nos coloca no nosso lugar. E aí a gente vem de gatinho: sou eterno dependente, ser humano tão carente, estou de novo aqui. E o quê? Estou de novo aqui e quero o teu poder. Porque se ele tirar isso de você, amém. Se ele tirar isso de você, fica tranquilo, nego, não faz mais nada. O poder pertence a Deus. Um segundo gomo, eu disse que não ia falar nada. O segundo gomo é a jactância. O que é a jactância? É quando o indivíduo julga ter mais do que ele tem. Se aquele lá era ser mais do que é, esse aqui é ter mais do que tem. Tem gente que tem tanto, irmãos, que eu não sei onde guarda. Sério? Não vou falar nada. Eu lembrei dos 3 aqui. Jesus. Lá no Espírito acontece isso. Um dia, nós estávamos num determinado lugar e nós ouvimos de um cidadão que ficou muito bravo, porque disseram que ele não tinha o que ele disse que tinha. E ele parou diante de nós assim, e ele disse assim: eu estou mole mesmo. Tu lembra disso? Eu estou mole mesmo. Sabe por quê? Olhou para todos nós assim. Porque antes, eu matava um cidadão desse, ia no enterro e ainda cuspia na cova. E hoje eu estou mole mesmo. Eu fui saindo devagar assim, liguei para casa e falei: amor, vem me buscar que eu estou temendo pela minha vida. Jactância. Acontece no espírito, sabia? Petulância. Petulância é quando o indivíduo crê que ele tem direitos que ele não tem. Enfatuamento é quando o indivíduo supõe que tem dignidades que ele não tem. Arrogância é quando o indivíduo diz que tem méritos que ele não tem. Pretensão é quando o indivíduo se apresenta como o único capaz de ter e de fazer. Se eu tirar a mão daqui, isso aí não anda. Uau! Ô Joel, o que tem isso aí, ser cheio do Espírito? É que quem não está cheio do Espírito está cheio de outra coisa, nem que seja de si mesmo.
Se eu tirar a mão daí. Um segundo, a incredulidade. A incredulidade, irmãos, é um pecado do espírito. Primeiro, porque é direto contra Deus. Ela questiona o poder de Deus. Será? A incredulidade, ela põe em xeque a fidelidade de Deus. E se Deus não fizer? A incredulidade, por fim, ela nega atrevidamente a existência de Deus. A idolatria. Isso aqui eu vou falar 2 minutinhos. Pode, né? A idolatria é qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus, que te separa de Deus e que te esvazia de Deus. Se você tem alguma coisa que está ocupando o lugar de Deus, que te separou de Deus, que está te esvaziando de Deus, saiba que isso é um ídolo. Ah, mas está me roubando tempo, até aquele tempinho, corre aqui. O Joel não conseguiu orar 1 minutinho hoje, corre aqui. Fica sabendo, tem um ídolo tomando o lugar de Deus aí. Isso aqui é... Nós fomos feitos para ter um Senhor. Deus nos criou de tal maneira que a gente só pode viver debaixo do senhorio de alguém. O ser humano foi feito assim. E se não é Deus que está sendo o seu Senhor, tem alguma outra coisa mandando aí. Isso é um ídolo. Pode ter o nome que for. Sonho, trabalho, projeto, dinheiro. Pode ter o nome que for. É um problema do espírito. Se você, meu irmão, não consegue mais ter prazer na comunhão dos crentes, se você não consegue mais ter prazer na oração, se você não se deleita mais na espiritualidade, se você não tem mais gozo na entrega, se você não sente mais gosto na devoção, é porque alguma coisa tomou o seu coração de uma maneira tão atrativa, que o seu prazer está mais nesta coisa do que nas coisas de Deus. É bom que você investigue aí enquanto eu falo, porque vem chegando a ressurreição. Eu termino pensando no texto que eu li e num menino da Bíblia chamado Lázaro. O texto que eu li, o Senhor disse e prometeu que iria abrir as nossas sepulturas e devolver a nós o Espírito que dá vida. Lázaro morreu. As irmãs ficaram preocupadas, mandaram chamar aquele que podia dar vida. Ele não veio. Se demorou e quando chega, Lázaro já tinha 4 dias que estava no túmulo. Como você sabe, eles enterravam no mesmo dia, não demoravam muito. Porém, eles tinham todo aquele ritual que passavam um tempo cantando as lamentações, lendo os salmos, fazendo aquela festa toda, comendo aqueles quitutes. Vinha gente de longe, ia ungir o corpo, tinha todo um ritual que demorava por mais de uma semana. Marta e Maria eram quituteiras de primeira. Jesus adorava fazer uma boquinha na casa delas. A última semana de Jesus, ele disse: eu vou para o Pai, essa é a última semana na terra, eu vou aproveitar bem essa semana em Betânia. Eu vou na casa delas a semana inteira. E ele ia para Jerusalém e voltava para Betânia, ia para Jerusalém e voltava para comer uns quitutezinhos lá, porque elas eram bem assim. Aquele velório que estava acontecendo ali
era um velório muito especial, porque essas mulheres cozinhavam muito bem, particularmente a Marta. Os quitutes eram bons. Agora pense comigo, tinham os amigos deles, os judeus, os discípulos de Jesus que chegaram com fome, todo mundo comendo e todo mundo fazendo uma boquinha e todo mundo conversando. Ele era um bom homem, mas menino era bom mesmo, e comia aqui, e mastigava ali. Só quem não comia? Quem não comia ali? Pode responder, não responde todo mundo junto não, senão me confundo aqui. Lá no velório de Lázaro, todo mundo está comendo. Quem era que não comia? Isso, ele falou ali, o Lázaro. Por que o Lázaro? Porque morto não tem apetite. Morto não tem apetite. Começa aí. É um sinal de morte aí. Sabe aquela coisa de, naquele tempo, mas como era, ai que gostoso, a gente vinha cedo, a gente fazia isso, ai que saudade da igrejinha de madeira. Eu fico tão bravo quando eu vejo o pessoal falar isso. Saudade da igrejinha de madeira. Irmãos, uma igreja dessa aqui, o cidadão tem saudade de uma igreja de madeira, ele não está legal. A igreja de madeira não mudava ninguém não, irmãos. Quem perdeu o apetite foi tu. Agora eu já falei. Todo mundo comendo, mas o morto não tem apetite. Todo mundo se movimenta para lá e todo mundo vai para cá e todo mundo vem e vai, e o Lázaro lá, morridão. Porque morto não se movimenta. No máximo aquela história, lembra quando ele vinha de lá, ia até não sei onde, lembra quando ele atravessava não sei o quê. História é história, irmãos. Tudo que serve aí é saudade. História é história. Morto não se movimenta mais. Você viu que todo mundo estava chorando? Chorava as carpideiras, chorava a Marta, chorava a Maria, chorava os amigos dele, até Jesus chorou, e o Lázaro lá de boa. Porque morto não reage ao amor. E é bem aí. A vida vem vindo. Se prepara aí. Não adianta, irmãos. Eu não sei quando acabou o seu apetite espiritual. Eu não sei quando isso aqui deixou de ser o seu prato de preferência. Eu não sei se você vive de petiscos da palavra ou se você ainda se alimenta gulosamente deste livro, ao ponto de querer mastigar as suas páginas, abraçá-lo e osculá-lo, de maneira a dizer: eu amo a tua palavra, Senhor. Eu não sei quando acabou o seu apetite pela oração, pela busca da presença de Deus. Eu não sei quando arrefeceu o seu apetite, mas esse sinal de morte espera um espírito que vem. Eu não sei quando foi que você parou de andar e deixou isso para outros, ou quem sabe as coisas da vida te fizeram cansar. Mas fica tranquilo que a receita da palavra é assim, é andando e chorando, andando e chorando, andando e chorando, para voltar com alegria, trazendo os seus molhos. Eu não sei quando você deixou de reagir ao amor. A igreja chora por você, a família chora por você,
até o Espírito geme por você. Você continua aquela pessoa dura, difícil. Eu vim para dar vida, Marta. Vamos lá. E disse para os homens fortes: tira a pedra. E a Marta, que queria tanto a vida, ele disse que abriria os sepulcros, hein? No texto que eu li. E a Marta, que queria tanto ver o irmão vivo, já pulou na frente e disse: não mexe nessa pedra. Mas é teu irmão, Marta. Não mexe nessa pedra. Por quê, Marta? Não põe a mão aí, Senhor. 4 dias. Tem história feia atrás da pedra. Uau. Mexer ali, Senhor. Tu não sabe o cheiro que vai vir aqui para fora. Já cheira mal. Marta, é o seguinte. Eu tenho 2 propostas. Ou você fica com o seu desespero e o mau cheiro, ou tira a pedra e vê a glória de Deus. E deixa que eu assuma a crise do teu mau cheiro. Aleluia. Fica de pé, por favor. Aleluia. Ou você deixa essa pedra aí e continua vivendo assim, e continua convivendo com tudo isso, ou você faz o seguinte: Senhor, eu quero vida de novo, e eu sei que esta vida só vem pela infusão do teu Espírito, é a necessidade de ser cheio do Espírito Santo. Mas tu sabes, Senhor, de uma coisa, que se mexerem nessa pedra, a crise de mau cheiro que está aqui dentro é coisa feia. Tu sabes que, primeiro, a realidade aqui é de morte. Segundo, já tem 4 dias. O cheiro que está saindo daqui não é bom. A história não é das melhores. E a vida vai indo em direção à morte. Mas, Senhor, se tu veio para fazer alguma coisa, eu topo. E a vida vai indo em direção à morte. A morte só vence a vida quando não há lugar para o Espírito de Deus. Mas independente do estado de morte que a tua vida espiritual esteja enfrentando, a vida vem vindo em direção à morte. O Senhor quer você cheio do Espírito Santo. É uma necessidade vital, ou cheio e vivo, ou sem e morto. Eu sei que você não tem prazer em estar morto. E eu quero pedir ao Espírito de Deus, que ressuscitou Jesus, aleluia, que Ele venha como uma brisa suave e restauradora sobre as nossas vidas nesta tarde. Tu tens liberdade, doce Espírito Santo, de ir nos porões mais profundos da minha alma, de se encontrar nas cavernas do meu espírito. Eu quero voltar àqueles primeiros dias, Senhor. Eu quero voltar àqueles primeiros momentos, Senhor. Eu quero correr de novo para os teus braços. Eu quero me encontrar de novo nos teus pés. Enche-nos, Senhor, do teu doce Espírito.
Quando tu enche o homem, tu muda também o ambiente. Enche esta casa com a tua glória. Adagamando braseviantu rebiandegemadagetsuplaema. Enche, Senhor, corações que se esvaziaram, vidas que se diluíram, que perderam, Senhor, a entrada daqueles primeiros lugares onde tinham contato contigo. Profissionalizamos-nos, nos tornamos peritos em repetições de coisas, mas hoje nós queremos vida, Senhor. Vida, Senhor. Vida, Senhor. Vida, Senhor. Vida, vida. Vida, Senhor. Vida para a tua glória. No nome de Jesus.